Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. Olha que delícia a gente estar junto de novo e de repente é outubro. Olha que loucura isso. Esse ano passou entre trapalhadas todas que a gente teve nesse Brasil maluco que a gente vive e de repente já está no final do ano. E quando a gente chega em outubro, quando a gente pensa das campanhas que esse país faz, e graças a Deus essa é séria, a gente lembra de Outubro Rosa, que é um assunto que a gente sempre fala aqui no programa Casa Brasil, que tem uma audiência tão grande de mulheres. É um assunto que eu não posso deixar de falar. E hoje eu trouxe uma convidada especial que é Luciene Tamaki. É difícil para mim. Eu conheço ela como Lu, e aí é Luciene Tamaki. Lu, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Prazer enorme estar Gostoso. aqui, viu? Você veio de rosa, claro. Em homenagem ao nosso mês, esse Outubro Rosa, que é tão importante para a gente falar sobre ele, né, Lu? Com certeza, com certeza. E você passou por essa experiência, é diferente da gente estar falando da experiência de um terceiro, na verdade. E a gente lembrou aqui que você teve aqui em 2014. Isso mesmo. É isso? Vamos ver um pedacinho da Lu aqui em 2014, como é que ela estava naquele momento e depois você vai falar desse momento pra gente. Vamos ver. Você acha que esse é o segredo? É continuar vivendo apesar do câncer, do diagnóstico? Eu acho que é isso. Apesar de você ter tido um diagnóstico que te assusta e te tira o chão, e até, desculpe, voltando um pouquinho, mas eu acho que o melhor de tudo isso foi descobrir o quão forte eu sou. Assim, então modéstia essa foi à a parte. parte boa. Eu ia chegar nela agora, mas você chegou e essa eu acho que é a mais importante. Sim, eu até fiz um link porque você associou as coisas. Quer dizer, exatamente. você descobriu que era forte, por isso conseguiu manter a linha. Eu acho que sim. Eu acho que até numa conversa informal nós havíamos, até quando tudo isso surgiu, né? Nós havíamos falado da tal da dignidade, né? Então, o que me assustava quando eu descobri que tinha estava com câncer e lembrando de todo o preconceito que eu tinha com relação ao câncer, ao paciente com câncer, era que uma vez muito doente, que todo mundo considera que quem está com câncer está muito doente, você vai perdendo até a sua dignidade. Entendi. A palavra que eu escolhi como tema, como lema da minha vida é dignidade, porque eu acho que é isso. Lu, foi 2013, 2014 que você foi acometida por um câncer de mama? Isso, em agosto, essas datas a gente marca, né? Então, em agosto de 2013, do nada, eu sou uma pessoa saudável, me alimento bem, sou magra, toda aquela história, né? Que as pessoas falam que corroboram a favor de ter um câncer. Enfim, eu estava completamente fora da curva. Que coisa. Enfim, descobri um câncer. Como você descobriu, antes de ir para frente? Que fique bem claro aqui, gente, não é para vocês tentarem descobrir essas coisas sozinhos, tá? Né? Mulheres, né? Não façam isso. Mas na realidade eu descobri no banho. No banho. Eu conheço muito o meu corpo, eu sou pequena, sou magra, tenho mama pequena e tomando um banho eu percebi algo que estava muito esquisito, muito diferente e imediatamente eu falei com o meu médico, fiz um ultrassom para confirmar algumas coisas e fiz uma biópsia e aí descobri uma semana depois eu já estava com o diagnóstico de que eu estava com câncer de mama. Eu queria saber o seu caso, porque a gente vai falar disso, né? Claro. De como diagnosticar, porque algumas coisas mudaram nessa posição médica com relação ao câncer de mama e é muito importante o programa de hoje para você entender isso. Exatamente. Mas continue, daí a sua história. 2013, agosto, mais ou menos. Isso, aí quando a gente se falou foi outubro do outro ano, né? Setembro, outubro do outro ano. Então eu tinha passado por quimioterapia, tinha passado por cirurgia, quimioterapia, um monte de radioterapias e, enfim, tava até com o cabelinho, assim, começando a crescer quando a gente se falou. Enfim, já estava na fase, assim, praticamente, em termos de medicações pesadas e tudo, eu estava terminando já. E lógico que depois disso eu fiz 5 anos de acompanhamento com uma medicação que é meio pesada também, dá algumas dores musculares e tal, mas tudo é atitude, né? Isso aí. Eu, pra falar a verdade pra vocês, não senti nada. Então, não sei. Que beleza. Eu não sei se a gente tá com foco em outras coisas, né? E como você lembra, eu não parei de trabalhar. Foi tudo muito legal. Vim aqui almoçar com vocês. Assumidaça, né, gente? Aquela coisa que é bacana quando eu tenho tentado fazer isso na minha vida, trazer pra TV quando eu tive problemas, com o que eu tive. Parece que isso ajuda na recuperação. Você não tá escondendo nada de ninguém, muito menos de mim, né? Exato. Você não tá se escondendo de nada, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. É você encarar, né? Se você está com um problema, se você não encará-lo, né, de frente, é capaz de ele ficar mais forte que você.
né? É importante entender que ficar doente não é vergonha. De forma alguma. Né? É tão engraçado, a gente vive numa sociedade que valoriza tanto a saúde, tanto o bem-estar, gente musculosa, bonita, saudável, cabelo loiro, jogando para lá e para cá, né? De repente fala, eu estou doente, parece que é um desmérito para as pessoas. Sim, sim. E na verdade estar doente é uma coisa que pode acometer a qualquer pessoa, a qualquer momento. Olhe você, do jeito que você se cuida, como mulher, como tudo, né? Exato. Então isso é muito bacana porque vai tirando esse preconceito, na verdade, porque é um preconceito. Com Dá para passar pela doença de uma forma bacana, né? E daí o diagnosticar tão cedo é tão importante, mas a gente vai falar já. Com certeza. Quero saber para você o que mudou na sua vida com relação a isso. Quer dizer, você vinha então numa curva bacana, mulher de sucesso, trabalhando, né? No seu consultório, há tantos anos, de repente surge um câncer. É isso que eu quero entender. Como é que a mulher reage nesse momento? Qual que é a primeira reação dela e qual foi a sua, se você acha? Então, sendo bem honesta, Honesta. O mundo cai. Cai mesmo. Cai. Você tem sua casa, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, que na época tinham 11 anos de idade, tinham recém-completado 11 anos de idade. E a primeira coisa que passa pela sua cabeça quando você recebe um diagnóstico desse é que você vai morrer. Vai morrer. Você vai morrer, isso é certeza. Então, você fica se perguntando por que com você, o que aconteceu, o que eu fiz. O cara lá em cima não gosta de mim. O que aconteceu? Estou sendo castigada. Exatamente. Então, tudo isso passa pela cabeça. Até que você começa a entender o que está acontecendo. Você recebe algumas notícias boas no meio disso tudo. A primeira delas, depois de fazer todo o exame e falar com o oncologista, você não vai morrer. Você descobriu cedo, então tá aí a importância de se descobrir cedo. Eu estou aqui vivinha, graças a Deus, porque eu descobri cedo. Porque senão, é o que está acontecendo com muitas mulheres por aí, né? Infelizmente, elas estão morrendo por causa de uma coisa que poderia não levá-las a óbito. Sim. Então, eu acho que assim, muda tudo. O teu conceito de vida muda. Porque você começa a dar valor a coisas que antes não eram tão importantes. Até eu brinco, uma das coisas que o meu médico oncologista me disse, que foi a pergunta que não quer calar, né? Fala, você vai fazer quimioterapia. Aí você pergunta, ok, vai cair meu cabelo? Você já sabe, eu falei, é engraçado. É a primeira pergunta mesmo? É engraçado. A primeira coisa que você pensa é, vou morrer? Quando ele fala, quando o médico te responde que você não vai morrer, você já fica egoísta, sabe? Você Bom, já que eu vou continuar nesse mundo, vamos tratar esse negócio direito. Eu não quero perder cabelo, eu não quero... Isso te empodera de alguma forma de saber que você não vai morrer. Exatamente. A morte é uma coisa muito engraçada. Muito louca, né? E é preciso falar dela, né? Porque senão a gente nunca vai lidar bem com ela, na verdade. Não, e a gente esquece de viver bem, né? Porque a gente acha exatamente. que a morte é uma coisa que não vai te atingir, né? Que vai demorar muito para te atingir, né? A gente tem essa síndrome aí, né? De, sei lá, de meio que Deus, de né? imortal. De imortal. E não é assim, né, gente? Então, uma coisa engraçada, até vou aproveitar e fazer um comentáriozinho aqui, que quando eu comecei a viver essa história do câncer de mama, eu comecei a ler posts, entrar em Insta, em Face e tudo mais, e eu vi uma frase de uma garota muito jovem que estava passando pelo câncer de mama, e ela falava assim, o que menos importa para mim é ter cabelo. E na hora que o médico tinha me falado que ia ficar careca, eu fiquei meio revoltada. Eu falei, cara, não vai acontecer comigo. Não, meu cabelo não vai cair. Meu cabelo não vai cair. E acredita, fiz aqui, a primeira químio, é uma pancada na gente, né? 10 dias depois eu estava careca já, estava cheia de falha, o cabelo estava caindo. E com o passar do tratamento, eu acho que eu lidei muito bem, porém, vai meio que deixando a gente frágil, fraca, é complicado. E aí o que acontece? Sua autoimagem, né? Também. Aí, e a gente se sente mal, porque os químicos dentro do teu corpo mexem com você, então tá matando uma doença e vai matar outras coisas juntas também, né? E aí eu entendi o que aquela garota disse naquele post. Que o que menos interessa é o cabelo, o que ela queria era a saúde dela de volta. Entendi. Então, repetindo aqui a frase... Um aprendizado incrível, né? Vocês não têm ideia, gente, vocês não têm ideia, porque assim, tudo que você quer, no momento que você está naquela confusão e químicos no teu corpo, você se sente mal o tempo todo, você quer a tua saúde de volta. É tudo que você quer. O resto não faz mais diferença, entende? Entendo. E uma coisa que eu falei no outro programa, naquele nosso programa de 2014, é que uma coisa muito importante para mim, eu acho que a mulherada tem que se empoderar e tem que se ligar nisso, é que a gente está doente, a gente está careca, a gente está sem cílios, a gente está, né,
transfigurada, entre aspas, mas a gente não pode perder a dignidade. Então, Nossa, isso eu me lembro de você falando isso. é uma coisa que eu acho, assim, toda mulher tem que entender isso e ela não pode perder a dignidade, porque ela não é menos porque ela tá careca. Isso. Ela não é... Ela tá diferente. Isso. Ela tá em tratamento. Isso não quer dizer que ela é menos ou que ela tenha que ser menos digna. Então, eu acho que para mim essa frase me empoderou demais. Tanto que eu não parei de fazer nada. Né? Eu fazia pilates, eu jogava tênis quando eu podia, né? E vinha aqui almoçar direto, né? Batia papo com os meus amigos, meus queridos amigos, e foi tudo ótimo. Eu tive muito apoio de muita gente querida. Então foi incrível. Como é que foi com os filhos? Então, eu acho que foi muito delicado, porque eu só contei para eles que eu ia ter que passar por todo o processo, que eu estava com câncer, quando eu descobri que eu ia ter que fazer quimioterapia. Porque aí eu ia ficar careca. Mas eles lidaram de uma forma linda, 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 linda. Eu não posso chorar, né? Pode. A gente está falando de verdades, né? Quando o meu filho ouviu a história, eu tenho gêmeos, né? Eles estavam com 11 anos. Os dois ficaram assim perplexos, mas eu fiz questão de falar para eles, mamãe não vai morrer. Mamãe vai ficar diferente, mamãe talvez sofra um pouco, e vocês vão sofrer juntos um pouquinho, mas eu não vou morrer, então isso é uma coisa boa. Já, né, ficaram mais tranquilos. Mesmo no momento que você estava passando, né, isso é coisa da mãe mesmo, né? Você quer proteger, Você tira você de cena, vem para os filhos, fala, olha, eu vou falar o que melhor seja para eles, né? Se esquecer pelo filho ou se colocar em segundo plano, é uma coisa de mãe mesmo, é coisa de pai, de mãe, eu acho que é isso. E no dia seguinte a esse comentário, os meus filhos estudavam em Valinhos, então nós acordávamos muito cedo. Ele no pé da escada, no topo da escada, perdão, ele veio, me abraçou e me falou desse jeito. 11 anos de idade, gente. Você vai ter dias, mamãe, que você vai se sentir muito mal mesmo. Vai parecer que você vai morrer por causa das drogas. Mas você vai ficar bem, você vai ver, tudo passa. É só parte do tratamento. Aí, gente, eu segurei, engoli o choro e depois de muito tempo, muitos anos, eu fui perguntar para ele como é que ele sabia de tudo aquilo. E ele me falou que ele estava ouvindo um zum, zum, zum na casa e que ele desconfiou que estava acontecendo alguma coisa do gênero. O Thomas é muito inteligente e ele foi pesquisar sobre o assunto. Danado. Então ele veio me falar isso, gente, me dá apoio. Imagina, uma criança de 11 anos de idade. Então, assim, eles foram incríveis. Os amiguinhos deles, que eu imaginava assim que fossem estranhar, eu recebia muita criançada em casa, né? Que eles iam estranhar, a tia tá careca, a tia tá esquisita, sem sobrancelha, sem cílios. Gente, eles passavam por mim, tia, você tá linda. E numa boa, assim, sabe? Que bom que você tá bem. Não tive, assim, foi maravilhoso. Eles foram incríveis. Essa moçada pode ensinar muito pra gente, não é? Muito, sim. Porque a gente traz realmente todos esses valores, essas coisas que acontecem realmente de uma visão onde falar câncer não podia. Exatamente, né, era proibido, só lembrar, né? Nas famílias mais tradicionais, falar aquela doença. A pessoa não falava câncer, né? Nem citava o nome, né? Não eu falando com o Zé Maria na outra entrevista, falei, teve um câncer de pele no couro cabeludo, é câncer mesmo. E a gente tem que falar câncer com uma certa tranquilidade, como uma outra doença qualquer, né? De repente veio uma Covid que ninguém nunca tinha ouvido falar e nem falava o nome desse negócio, e olha quantas pessoas levou, né? Hoje o câncer, graças a Deus, né? Com todos os cuidados, a gente pode trazer muita gente aí para uma recuperação total, né? Com certeza. Alguns não, como não é para tuberculose, como não é para infarto, como qualquer não é para qualquer outra doença, né? Eu lembro de AIDS, eu lembro de tantas coisas que a humanidade tem passado mais recente, né? Sim. E agora com Covid, então acho que a gente aprendeu muito também. Então eu vou continuar esse papo com a Lu, voltando a falar de câncer de mama. E no próximo bloco tem um testemunho de um médico muito querido, seu médico, por sinal, Dr. João Bosco, é isso? Isso. E o João eu não conheci pessoalmente, mas ele foi tão pronto em gravar pra gente, falando a visão dele de mastologista, das novas preocupações, dos novos procedimentos relativos a câncer de mama. Você não pode perder. Então não sai daí, é só um intervalo rapidinho, eu e Luciene
Tamaki. Voltamos já já. Até já. Voltando com Luciene Tamaki, a gente está falando de Outubro Rosa, ela está linda de rosa aqui do meu lado, porque a gente tem que falar de tudo com alegria, com esperança, de uma forma bacana. Você já se emocionou aqui, peço desculpas, né? Mas ao mesmo tempo é bom trazer essa verdade para tantas pessoas que estão em casa. O seu passou, né, Lu? Tem muita gente lá em casa passando por isso, com parentes passando por isso, com a mãe, com a tia, com a avó, com a filha, né? Porque o câncer de mama não escolhe idade, inclusive, né? Não. É bom a gente falar disso, embora acho que a partir dos 40 seja uma fase mais aguda, né? Não escolhe muito idade, não. Quem vai falar um pouco mais tecnicamente sobre esse assunto, depois de tanta emoção no primeiro bloco, vai ser o Dr. João Bosco, que foi um querido, eu quero conhecê-lo pessoalmente, viu, Dr. João? Vou convidá-lo para vir ao programa. Hoje, especificamente, ele não pôde gravar com a gente, que ele tem compromissos na agenda dele, mas ele foi muito gentil e gravou esse vídeo falando um pouco mais sobre câncer de mama. Vamos assistir juntos? Algumas coisas estão mudando com relação a procedimentos e a gente vai entender agora. Vamos embora. Olá a todas e todos. É com muito prazer que eu estou aqui a convite de meu amigo Dionísio no programa Casa Brasil do Canal 25, acompanhado de Luciene Tamaki, minha querida amiga e paciente. Eu sou o João Bosco Ramos Borges, eu sou mastologista e ginecologista, e nós estamos aqui nesse programa comemorando o Outubro Rosa, que é um mês dedicado à atenção, à informação voltada para a questão do câncer de mama. Como diretor de políticas públicas da Sociedade Brasileira de Mastologia, eu sempre gosto muito de chamar a atenção para quem me ouve, para quem me assiste, de que o Outubro Rosa é um mês para isto, para chamar a atenção. Mas o câncer de mama, ele ocorre de janeiro a dezembro. Então, simplesmente outubro é um mês para se falar um pouco mais sobre um assunto que é importante nos 12 meses do ano. Isso é fundamental entender para que a gente mude a situação séria de câncer de mama no Brasil, onde nós temos um diagnóstico tardio, onde nós temos uma grande parte da população que morre de uma doença que é muito curável se o diagnóstico for feito precocemente. Então, nossa mensagem aqui, para um programa que é muito assistido pelas mulheres e por homens mais sensíveis às questões importantes às mulheres, é levar essa informação para quem não tem o nível sociocultural para entender que é fundamental ir ao médico que examina a mama todo ano, é fundamental fazer mamografia todo ano a partir dos 40 anos. É isso que vai mudar a situação do câncer de mama no Brasil. Vejam que, quando eu estou num país de primeiro mundo e os tumores são diagnosticados logo no início, eu tenho praticamente 80%, 85% de cura, sendo que no Brasil nós estamos aí uns 20% a 25% abaixo desse ideal, porque a população não faz diagnóstico precoce, os médicos não conseguem chegar a essas mulheres e as mamografias não são feitas por todas. Tem dois lados, tem a paciente que não vai fazer mamografia e tem uma oferta de mamografia que é menor do que o que é necessário, isso tem um alto custo e o Brasil é um país pobre, essa é outra discussão, meu amigo Dionísio, para outro programa. O que eu quero que vocês saiam daqui bem lembrados. É mamografia e é mamografia. Nós temos uma cultura muito de imaginar que a mamografia dói. Não dói. O que dói é câncer de mama. Então tem que se fazer mamografia todo ano a partir dos 40 anos. Nós temos a sorte de Jundiaí e seus municípios em volta fazer mamografia a partir dos 40 anos, como é o ideal. Não é o que o Ministério da Saúde preconiza, que é a mamografia acima dos 50 anos.
a cada 2 anos até os 69. Por que nós temos que fazer mamografia antes dos 50, doutor Bosco? Porque o Brasil, junto com o México e junto com alguns outros países de terceiro mundo, tem mais de 1/3 dos nossos cânceres ocorrendo antes dos 50 anos. Quando eu não faço mamografia dos 40 aos 50 anos, eu perco aproximadamente a oportunidade de diagnosticar 20% de tumores, melhorar o prognóstico de 20% dos cânceres de mama. Isso é muito. Então, esse argumento é definitivo. Mamografia para todo mundo dos 40 aos 70 anos. Ultrassonografia é um exame complementar indicado pelo mastologista quando necessário, em situações especiais. O ultrassom não faz diagnóstico de câncer. Outra história que a gente vê muito hoje permeando as informações erradas, que acabam confundindo as mulheres, é que a ressonância magnética faz diagnóstico de câncer de mama. Errado. Ressonância magnética é um exame exclusivamente indicado pelo mastologista em situações muito especiais, depois de mamografia e ultrassom que deixaram dúvida. Ou para aquelas pacientes que têm câncer hereditário, caso Angelina Jolie, aquela mulher que tem um histórico familiar catastrófico, 4, 5 pessoas com câncer de mama. Tirando essas situações, ressonância magnética não está indicado para localizar câncer de mama. O que nós temos que prestar atenção para o diagnóstico precoce, então? É a mamografia e o exame da mama da paciente pelo médico. Quem deve examinar a mama da mulher é o médico, porque o médico vai encontrar um tumor de 1,2, 1,5, 1,7, 1,9 centímetros, e isso é um diagnóstico precoce. Por que tanta variação, Bosco? Porque se a mama for menor, eu acho um nódulo de 1 centímetro, às vezes até menos. Quando a mama é muito grande, eu vou achar um tumor quase próximo de 2 centímetros. Por que o exame deve ser feito pelo médico? Porque ele tem a capacidade de achar esse nódulo menor. Por que eu estou insistindo nisso? Porque durante muito tempo nós também tivemos uma cultura no Brasil de fazer autoexame. Não se faz diagnóstico de câncer com autoexame e eu quero que as mulheres que me ouvem prestem atenção nisso. O autoexame, ele atrapalha a mulher, principalmente esta mulher brasileira típica, 3/4 da população de baixo nível sociocultural, porque ela palpa a mama, ela não percebe nada, e aí ela fala, poxa, como eu não tenho nada, eu vou deixar minha consulta com o ginecologista para daqui a 6 meses. Se vocês levarem para casa todas essas mensagens que eu deixei com os senhores, eu me dou por muito feliz e deixo agora vocês discutirem com a Luciane Tamaki, que tem muita coisa para contar da sua trajetória, que é uma querida profissional de saúde muito bem informada e que faz um trabalho maravilhoso em contribuição para a mudança da conscientização a respeito dessa doença terrível que é tão presente na nossa população. Um grande abraço para um programa, Dionísio. Doutor Bosco, muito obrigado, viu? É uma pena não poder estar aqui com a gente nessa gravação tão gostosa, né? A gente está discutindo um assunto tão importante, mas a sua gentileza, a sua prontidão em nos atender, a produção do programa agradece de coração. E sua fala foi muito importante, porque a fala do Bosco traz algumas novidades no que vinha se preconizando aí, sim, através do Ministério da Saúde, inclusive, não é? Exatamente. Uma delas é a idade do exame, porque o Ministério da Saúde fala a partir dos 50 anos, e o Bosco traz claramente 40 anos, é importante que se faça anualmente o exame de mamografia. É isso mesmo, Lu? É isso mesmo. E a gente, assim, eu brinco, né? Eu falo que eu faço um trabalho de formiguinha, assim, aquela bem pequenininha mesmo. Mas é importante. Mas a gente tenta, porque a gente sabe um pouquinho mais das coisas, a gente se mantém um pouquinho mais informada. Então, sim, em Jundiaí, por exemplo, já é praxe. Todo mundo pode fazer o exame a partir dos 40 anos de idade anualmente. Não falta mamografia em Jundiaí, como falta em outras regiões. Não falta. Nossa, que privilégio isso para as mulheres de Jundiaí. Exatamente. Olha que notícia boa, gente. O que está acontecendo, o que é uma pena, é que muitas mulheres e muitos maridos
Eles não querem, não gostam que a mulher faça mamografia ou seja examinada, as mamas sejam examinadas pelo médico. E assim, meninas, vocês têm que pedir para o médico examinar a mama de vocês. Ele vai saber examinar a mama de vocês. Então, uma das diferenças, uma das coisas que mudaram, e a Sociedade Brasileira de Mastologia está insistindo nisso, é que a mulher leiga, ela não sabe se autoexaminar. E mesmo uma mulher mais esclarecida, se ela tem uma mama muito grande, se ela é uma pessoa maior, ela vai ter dificuldades para examinar a mama. Então, o que o Bosco está falando é o que, né, a Sociedade Brasileira de Mastologia está falando. Vocês têm que ser examinadas pelo médico. E o único exame que vai detectar um câncer de mama enquanto pequeno é a mamografia. É a mamografia. E se eu estou aqui viva depois de um câncer de mama, um ductal invasivo, é porque eu fiz mamografia antes, não tinha nada, e quando eu descobri ele era pequenininho. E por sorte eu tive o privilégio de detectar algo e conseguir fazer tudo rapidamente. Sim. Então a mensagem é, tem que fazer exame de mama, o médico tem que fazer exame de mama e as mulheres têm que parar de ter medo de fazer mamografia. Eu posso garantir, mamografia incomoda, mas não é mortal como o câncer é. Não dá nem para comparar, né? Não tem como, né? Não tem como. Não é confortável. O exame, Exatamente. às vezes, não é confortável. Mas isso, gente, é 2 minutos, está feito o exame e acabou, né? Exatamente. E você passa mais um ano com a Tranquila. cabeça boa. Exato. Não é Exatamente. isso? Mesmo. Porque uma das coisas é o diagnóstico tardio mesmo, né? Que eu até fiz uma colinha aqui para a gente não esquecer de nada. Então, presta atenção que a partir dos 40 anos, você tem que procurar um especialista, tem que pedir para ser examinada assim, porque às vezes você se tocando, você não consegue detectar, o médico é treinado para isso, é a obrigação dele de examinar. Terceira coisa, se seu marido tiver ciúme, azar o dele, se separa e vai fazer o exame uma vez por ano, né? Porque marido você acha outro, e saúde, mama, você não acha, você para. Tem um padre agora na internet que eu adoro ele, ele fala isso com uma clareza, fala, você quer ser feliz ou casar? Ele fala, as duas coisas não dá, filha. Eu acho bom, não, dá sim, tô brincando, mas seu marido achar problema, gente, o problema é dele, né? Outra coisa, se você fala pro seu marido, se ele tiver ciúme, que homem também tem câncer de mama, tá bom? A incidência é menor, mas tem, não tem, Lu? Tem, que se você tem mama, você pode ter câncer de mama, né? E o homem tem mama, nós somos mamíferos, é daí que vem a nossa classificação de espécie, viu, gente? Então, isso é muito importante. Perder o medo mesmo, né? E o incômodo. Eu nunca falei isso, mas eu tive um caso triste que não foi na família, mas foi de uma moça que era cuidadora da minha mãe. Ela tinha câncer de mama, sempre mentiu para ela mesma que não era, que ela tinha machucado, até minha família perceber no sutiã dela alguns sinais de sangue, a gente pressionar e ir no médico. Sabe quando aconteceu isso? Quando ela foi 1 ano e meio antes dela falecer, Exato. porque já estava num ponto que não dava para cuidar. Então imaginar que alguns anos atrás essa história ainda existe de pessoas que negam para si que estão com um problema. Se você negou para si, não tem o que fazer, porque você não vai procurar ajuda, né? É uma coisa impressionante, quando eu lembro disso, como é que isso aconteceu dentro de casa, né? A gente não conseguiu perceber a tempo, quando percebeu já era tarde demais, né? É triste, e uma pessoa adorável, muita saudade. A mamografia anual a gente já falou, né? E o Bosco coloca isso muito bem, né? Que onde existe esse procedimento, de 80% a 85% das mulheres conseguem uma recuperação total. Exato, né? exato. E que no Brasil, por as mulheres, o Ministério da Saúde preconizar que você deve fazer exames só depois dos 50 e não aos 40, a gente pede 20% das mulheres com câncer de mama no país só por esse simples fato. Então, o Ministério da Saúde tem deixado a desejar muito nesse país, em todo o processo de Covid, mas você vê que é um problema antigo, porque hoje a saúde se misturou com dinheiro, né? Virou um grande negócio. Política, né? E muito político. Então isso ficou um perigo mesmo, né? A gente tem que se focar na saúde e não no que é econômico para o plano de saúde, para o governo, porque o governo gasta muito com essa doença, com tantas outras também, né? Muito bem. Para onde nós vamos agora? Ultrassom e ressonância. Ele fala uma coisa interessante que também quebra um paradigma, né, Lu? Que ultrassom e ressonância são para casos específicos onde o médico indica. Exatamente, exatamente. Exame para detecção de câncer de mama é a mamografia. Mamografia. Os outros exames são opções que o médico tem para detectar algo mais. Certo. Mas diagnóstico é com mamografia. Mamografia.
Muito bem. E o exame feito pelo médico, que eu acho que ele deixa super claro isso, e o depoimento do Bosco, acho que foi muito feliz Imprescindível, né? nesse momento. Então a gente vai encerrar esse bloco agora e eu volto para encerrar com Luciene Tamaki, que é uma convidada querida, uma amiga querida, de uma sensibilidade tão grande, de uma coragem que não bate com o tamanho da estrutura física dela, não. Se ela é pequenininha, ela tem uma coragem desse tamanhão, porque vir aqui na TV, no programa, falar abertamente sobre isso, trazer suas emoções, isso tudo é porque tem um propósito, e é desse propósito que a gente vai falar com Luciene já já. A gente volta já. Voltando ao nosso último bloco para falar de Outubro Rosa, olha que bacana. O Casa Brasil se orgulha muito de falar desses temas. A gente falou do Setembro Amarelo, lá com o Dubu Zanelli, sobre suicídio, sobre depressão. São assuntos tão importantes, tem tanta gente sofrendo com esses problemas, assim como tem muitas mulheres e muitas famílias e muitos filhos e muitos maridos, muitos irmãos, muitos pais que sofrem por causa deste assunto que o Outubro Rosa traz, que é o câncer de mama, né, Lu? Agora, o câncer de mama também não é um tipo só, né, Lu? Ele tem mais de um tipo de câncer, né? Que acomete as mulheres, mas de uma causa, não? Na realidade, acho que são alguns tipos de câncer, então tem os genéticos, tipo até que a gente estava comentando da Angelina Jolie, que ela foi radical, tirou as duas mamas por conta disso. Então, assim, isso já acomete famílias, né? Então, se alguém tem, por isso que todas as vezes que a gente vai fazer qualquer exame, uma das perguntas tem alguém na família com câncer de mama, alguém na família com câncer? Porque existe uma predisposição genética. Sim. Então, acho que nesses casos, quem sou eu para falar disso, né? Mas nesses casos, procurar um o que a gente especialista sabe antes. tem que procurar um especialista, e se tem alguém na família, é legal você, um geneticista no caso, né? Para dar uma olhada, e se você tem essa predisposição, ver o que é possível fazer. Então, eu acho que assim, o mais comum é o ductal invasivo, até onde eu sei, então e normalmente a origem é hormonal. Hormonal. Então, assim, por isso que se fala até que os mastologistas, né, os oncologistas, pelo menos até onde eu sei, é que muitas vezes tem muito a ver com o emocional, porque se o emocional está alterado, os hormônios estão alterados também, normalmente, né? Eu ia te perguntar então, isso, falei, eu acho que pode ser uma bobagem. Se você acha hoje que o câncer de mama tem uma raiz emocional, psicológica, então você está respondendo isso. Tem. Porque o psicológico altera o hormônio, e o hormônio age sobre as células, o organismo, e não tem jeito. E o câncer é uma célula doida que começou a se multiplicar descontroladamente. Então, qualquer tumor é isso, é uma célula doida que começa a se multiplicar totalmente aleatoriamente, né? Então, o que acontece é isso. E já que aconteceu isso, o que pode acontecer na cabeça de nós, mulheres, ou de qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher? É que se você, emocionalmente, você não tá legal, nós somos feitos de química, né, gente? O nosso corpo é química pura. E se o comando lá da química não tá legal, isso vai estourar em algum ponto, né? Eu, pessoalmente, eu acho que pode ter tido muito a ver com isso. Eu era uma pessoa que eu segurava muito a onda, eu guardava muitas coisas. Então, o meu filho, mais uma vez falando dos meus filhos, né? O meu filho brincava, ele falava que eu não tinha uma canequinha de paciência, que eu tinha um balde. Só que quando o balde virava, não era uma canequinha, né? Era um balde. Era um balde. Então, eu acho que no meu teve muito a ver com isso. E segurar muito a onda. E as mulheres, né, gente, se a gente for parar para pensar nisso, elas seguram muito a onda, né? Às vezes de um comportamento do próprio marido, do machismo, ou de uma série de coisas, do relacionamento homem-mulher. Vamos e a gente se sintetizar cobra assim. muito, né? Se cobra muito, aí se cobra como mãe, Exato. Aí se cobra como profissional, e aí você tem que dar conta de tudo e ainda organizar a casa, que já é um emprego. Exatamente. Porque só cuidar da casa já ocupa 100% do espaço da mulher, na verdade. Né? Então, eu acho que o negócio, o recado, né, é assim, a gente tem que levar a vida com mais leveza. Mais leveza. Eu acho que o que o câncer me trouxe de benefício foi isso. Eu continuo trabalhando um monte, eu adoro trabalhar, eu adoro me engajar nas coisas, eu sou uma pessoa que eu me entrego de corpo e alma para aquilo que eu vou fazer, os meus pacientes sabem disso, meus amigos sabem disso,
mas a gente tem que tentar levar a vida com mais leveza, Mais né? leveza. Com mais leveza. Eu acho que Mas qual é o segredo, Lu? Porque muita gente fala assim, bem, que eu queria levar a vida com mais leveza, mas aí falta dinheiro no final do mês, se eu não fizer isso, meu filho não tem lanche para levar na escola, se eu não fizer isso, meu marido fica descalço lá porque não sei o quê. Quer dizer, é muitas obrigações em torno, mas de vez em quando tem que deixar estourar a coisa? Eu acho que você tem que se cobrar menos. A gente não é perfeita, ninguém é perfeito, né? E uma maneira de... Até publiquei um negocinho essa semana. Ótimo. Porque eu brinquei, eu falei, aquele senhorzinho com pinta de maluco, o tal do Albert Einstein, ele falou que tem só 2 jeitos da gente levar a vida, né? Que um é como se não existissem milagres e o outro é como se tudo fosse um milagre. Que bonito. Essa isso, frase é clássica. E quando a gente começa a perceber que a vida da gente é feita de pequenos milagres, aí muda tudo. Eu vou dar um exemplo. Descobri uma bolinha aqui, um nódulo, precocemente no meu seio durante o banho, foi um pequeno milagre. Não tenha dúvida. Não é? Se não for um grande. Não é verdade? Então, assim, tudo na vida... Mudou o seu destino, né? Então, mudou o meu destino. Então, foi um pequeno milagre. Então, eu acho que a gente tem que começar a acreditar um pouco mais nisso. E não é uma questão de ser religiosa, não é? Não estou falando de religião. Mas eu acho que, assim, se a gente começar a ver um pouquinho mais de beleza nas coisas, a vida fica mais leve, viu, Dil? Fica. Que bom ouvir isso. E, às vezes, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de ter o melhor carro, a melhor casa. A gente tem que se contentar com um pouco menos, né? Eu acho que, assim, menos no sentido, assim, se cobrar menos, né? É porque às vezes a gente se cobra muito porque a gente quer tudo também, né? E a gente tem a mania de se comparar, né? E comparar, exato. E as redes sociais trouxeram esse comportamento da gente ficar se comparando o tempo todo com a vida do outro. O outro está com uma vida linda e a vida da gente não é tão boa. E nas redes sociais todo mundo tem uma vida maravilhosa, né? Todo mundo é lindo, tem a pele filtro, ótima. É o filtro. Não tem espinha, exatamente. Então, Agora, isso, Lu, né? disso tudo, de repente, você, no meio de todas essas suas atribuições que você tem, você resolve também se dedicar a essa causa, né? Isso, você acha que você faz pelo outro, por você, é por você e pelo outro e é bom para todo mundo? Por que se dedicar a essa causa de ser essa formiguinha que faz esse trabalho incansável, de estar aqui divulgando a sua experiência? Por quê? Eu acho que é por mim, é pelo outro. E é porque eu acredito muito que muita gente sabe muito pouco sobre esse assunto. E se a gente que tem condição de explicar e de falar um pouquinho melhor sobre o assunto, se a gente não for a formiguinha, se a gente não divulgar, as pessoas simplesmente não vão saber como se defender, como fazer as coisas, como, né, correr atrás de tudo. Então, definitivamente, eu acho que a gente faz pela gente mesma, eu faço por mim mesma e faço pelo outro com toda certeza. E embora seja um trabalho muito pequenininho de formiguinha, eu gostaria que mais gente se engajasse, mais gente que passou por isso falasse mais sobre o assunto. Eu acho que seria muito importante. Tem gente que se esconde, não quer falar sobre o assunto. E eu não faço isso para aparecer ou para, né? Eu acho que a gente quer divulgar, quer falar um pouquinho do que a gente sabe, porque só falando sobre o que a gente sabe, pelo que a gente passou, a própria experiência da gente, é que talvez alerte as pessoas de que tudo é possível, inclusive se curar, né? Eu acho que, e levar uma vida normal, eu acho que isso é fundamental, levar uma vida ótima, feliz, aqui com os amigos, né? Eu acho que isso é fundamental. Entendeu porque ela é minha convidada? É por isso. Em meio a um assunto que poderia ser tão pesado, a gente trazer essa esperança, essa luz para você que está aí passando por isso, para que você ajude suas amigas, traz esse assunto para a roda de amigas, vai tomar um chá, conversa. Como diz o Dr. Bosco, Outubro Rosa é para a gente lembrar dos cuidados que a gente tem que ter, mas o câncer é de janeiro a dezembro, ele não dá trégua, é todo dia, é todo mês, é todo ano. Então, Lu, para a gente encerrar, vamos falar o que ficou de super importante desse programa? Claro. Mamografia após os 40 e não os 50. Anualmente. Anualmente. Dane-se o que o Ministério da Saúde fala. Não vai nessa que é após os 50, é após os 40. Isso mudou a forma de se encarar a necessidade de exame. Segunda coisa, o exame é feito pelo médico.
ele tem que ser feito uma vez por ano pelo toque do médico, que é um especialista na área. Ele que sabe procurar uma nódulo. irregularidade, um nódulo. Exato. Peça para o médico te examinar. Se você for no médico, ele ficar atrás do computador, olhando para o computador e falando com você ao mesmo tempo, e não olhar para tua cara e falar, doutor, pega no meu seio, por favor, né? Dá para o senhor me examinar? Tem que ser. Porque também houve um problema muito sério nesse sentido, que muitos médicos eram processados por assédio, coisas que são exceções, não é a regra. A grande maioria dos médicos que abraçam essa profissão são pessoas sérias, pessoas que vão tocar o seu seio para procurar uma doença, e só por isso. Então, você tem que entender isso, seu marido tem que entender isso. Terceira coisa, tem uma terceira? Mamografia. A mamografia, uma vez por ano, necessária após os 40 anos. Sem medo de ser feliz. Incomoda, incomoda, mas tem que fazer. É tanta coisa que incomoda, gente. Pelo menos essa incomoda e é pro seu bem. Pronto, né? A gente chata incomoda mais. Incomoda muito, e uma doença vai incomodar muito mais. Lu, que bom ter recebido você aqui, viu? Um grande Obrigada, beijo. Obrigada, Adorei gente. falar de você, da sua família, dos seus filhos que estão estudando fora agora. Então, né, cada um achando o seu Seguindo o seu caminho. Isso é lindo. Você trouxe com certeza muita luz para esse assunto. E espero que vocês aí em casa também tenham curtido tanto quanto eu curti. Esses momentos tão bons aqui no Casa Brasil. E é para isso que a gente está aqui. Para a gente viver junto, chorar junto, rir junto e principalmente esperar juntos, né? Esperar não do verbo de ficar parado aqui, mas de esperançar, de termos esperança que esse país vai ser melhor, que a vida vai ser melhor, que esse planeta é um planeta de regeneração e que ele está indo para uma fase melhor, e vem aí uma moçada incrível, jovens com uma cabeça que eu tô besta de ver. Eu acho que eles vão até sofrer muito menos do que a gente tem sofrido. Tomara, né? Estão pensando de uma forma melhor. Sua responsabilidade de pai, de educador, não esqueça disso, não transfira isso para a escola. Fale com seus filhos sobre câncer de mama, fale com seus filhos sobre diferenças das pessoas, prepare seus filhos para a vida. Matemática é importante, mas não é essencial. Obrigado, gente. Obrigado, Lu. Obrigada, querido. Muito obrigada. Obrigado. Fiquem aí que a gente ainda vai passear juntos depois de tudo isso. Esse programa tá longo, né? Mas tá bom. Então vamos embora. Vamos junto. Tchau.